Eu bebo todas que vier, eu bebo pelo meu Vasco, o meu único amor. Eu sou boêmio, sim, senhor. Meus amigos, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas, contente, feliz, com amor no coração, porque as coisas estão andando no Clube de Regatas Vasco da Gama. Olha a notícia que acaba de sair: o Vasco fechando patrocinador master, 45 milhões. Parceiro, o maior contrato da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. A gente vai explicar essa situação. Vamos falar também sobre a situação de reforços aí, porque informação que chega é que o Vasco está atrás de Gustavo Cuejá, isso mesmo, e do Coronado. Informações novas envolvendo reforços. O povo vai criticando, vai criticando, vai criticando, vai criticando, e o Matos vai trabalhando no sapatinho, só no sapatinho, oh, oh, só no sapatinho, oh, oh. É o seguinte: ou atura ou surta, esse ano o Vasco vai para as cabeças. Eu tenho fé e confio no trabalho de Alexandre Matos e do nosso treinador Ramon Dias, que hoje deu até uma corridinha no campo. Vamos falar muito aqui sobre a preparação no Uruguai, como que está a situação no Rio de Janeiro, e vamos que vamos, porque a gente também vai falar aqui sobre a venda do Gabriel Peck, porque hoje a gente teve mais detalhes, tá? Então vamos lá, gente. Se inscreva no canal, dê aquela força, aquela moral, agradecer a todos aí que estão chegando no nosso canal, bastante gente. Obrigado aí por acompanhar a gente. Pessoal, o Vasco acabou a preparação. Amanhã a gente tem um jogo decisivo na Copinha, é vencer o Vitória da Bahia. Se o Vasco empatar, o Vasco simplesmente vai para os pênaltis. Então, aqui, o Vasco precisa ganhar de qualquer jeito amanhã. Sorte aí para o William Batista aí e para os jogadores vascaínos. E olho principalmente aí no Paixão e no Paulinho, que são dois cracassos de bola. Esse Estrela também joga muito. Bom, é o seguinte, agora a gente fala aqui sobre a situação. Felicidade total lá no Uruguai, todo mundo feliz. Esse papo aí que o Alexandre Matos ia sair, tudo caosinho da turma do ódio. E o que, que acontece, parceiro? Simplesmente o nosso treinador hoje foi dar exemplo, foi lá para o campo, correu, 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 mostrou que está em forma. E o seguinte, né? O Vasco da Gama finalizou aí também a sua preparação. Amanhã o Vasco tem um jogo treino contra a seleção de Maldonado, né? Amanhã, no sábado. A nossa equipe que ficou aqui no Rio de Janeiro, o Expressinho, também se prepara, porque terá um amistoso no domingo, né? Contra o Porto Real, no CT Moacir Barbosa, certo, pessoal? Bom, vamos falar aqui sobre a situação agora do Gabriel Peck, porque, olha, que negociação sensacional que o Alexandre Matos fez. Porque é o seguinte, o Vasco vendeu o Gabriel Peck. Hoje a gente tomou conhecimento do que o Vasco ganhou. Foi 10 milhões de dólares, né? 50 milhões por 70% dos direitos econômicos do jogador, ou seja, o Vasco ficou com 30. Com 30. Olha só, até aí vocês sabem, né? Mas o Vasco vai receber 10 mil dólares para cada gol do Gabriel Peck, até o Gabriel Peck completar 50 gols, né? É isso aí. Então, cara, muito boa essa situação aí. E outra, caso o jogador não seja vendido no espaço de tempo que está no contrato, ainda o Vasco recebe mais 1 milhão se o jogador não for vendido dentro daquele tempo que foi estipulado. Então, foi bom essa situação.
Hoje, Matias Rojas aí foi apresentado como novo reforço do Vasco da Gama, chega por empréstimo junto ao River Plate, R$ 900 mil foi o que o Vasco pagou por esse empréstimo aí. Situação do jogador Adson, a gente passa aqui para você, torcedor vascaíno. Tudo sacramentado, não há mais dúvidas, tá? O Vasco aí simplesmente vai pagar 5,5 milhões de euros aí pelo atleta na cotação aí do euro, dá 26,5 milhões de reais. E o seguinte, o Nantes já aceitou a proposta, o jogador só aguarda aí o aval para poder viajar e ele não vem para o Rio de Janeiro. Ele já vai direto para o Uruguai, integra o pessoal lá em Ponta del Este, ele vai diretamente para o Uruguai, é essa informação. Bom, situações aí envolvendo dois jogadores que saíram hoje, tá? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Igor Coronado, que é um jogador aí, que é um sonho antigo da 777, ficou sem clube aí, e o Vasco foi para cima aí do jogador que era atleta do Al Ittihad, né? O Vasco tende a fazer uma proposta aí por esse atleta, foi um objeto aí de cobiça do Vasco no ano passado, e seria um bom camisa 10 aqui para poder disputar a posição ali com o Paê, né? Pô, ia agregar muito. E é esse tipo de jogador que a gente quer aqui no Vasco da Gama. E falando em tipo de jogador, a gente coloca aqui também informação que chegou agora, nesse exato momento, do Lucas Pedrosa, perfeito, pessoal? O Lucas Pedrosa passou a informação para a gente aí que Gustavo Cuejá está na mira do Vasco, o Vasco vai com tudo para poder contratar o volante. E eu já falei, gente, tenham calma, porque hoje é dia 12 de janeiro ainda, o Vasco vai trazer reforços, sim, para a gente ficar contente, para a gente ficar feliz. Gustavo Cuejá chegaria aqui para ser titular absoluto ali do meio-campo do Vasco da Gama, certo? A gente coloca aqui para vocês aqui a situação do Gustavo Cuejá, com fonte, tá? O próprio Lucas Pedrosa foi quem disse, quem cravou essa situação, a gente coloca aqui. Falta o aval da 777, por ser um jogador que a 777 já tentou trazer, não vai ter problema nenhum, a gente imagina que o Vasco tenha êxito aí nessa situação. Ah, Laureano, mas que o Cuejá falou que não jogava com a camisa do Vasco. O jogador é mercadoria. Chegar lá com dinheiro lá, ele gosta muito do Ramon Dias, foi simplesmente aí atleta dele lá no Al Hilal. Perfeito? Bom, o seguinte, a gente também vai falar aqui sobre o Luciano Rodrigues. Por quê? Situação do Luciano Rodrigues, o Vasco está negociando. Foi a informação que a gente teve hoje, que o Vasco negocia. Por quê? Os uruguaios pediram 12 milhões de euros para liberar o jogador. 12, certo? O Vasco fez uma contraproposta, né, e eles não abrem mão dessa situação. Apesar disso, internamente o Vasco está muito confiante. Agora, a gente passa uma informação que também chegou para vocês aí, ó, sobre patrocinador master. O Vasco simplesmente rescindiu o contrato com a Pixbet. Rescindiu. Falei para vocês que todos os contratos seriam reavaliados aí pelo pessoal da 777, e é um novo momento com Alexandre Matos aí. O Vasco, que, para quem não sabe, está sem diretor comercial, o espaço aí pelo Alexandre Matos também. E o seguinte, a gente coloca aqui para vocês, ó, 45 milhões, gente, 45 milhões de reais seria o maior patrocínio da história do Vasco. Informação agora que o Fábio Azevedo acabou de trazer para a gente, ó. Vasco se aproxima de fechar com a Esporte da Sorte, né? É uma casa de apostas.
45 milhões anuais aí, o contrato de 2 temporadas. Então, em cada temporada, o Vasco iria ganhar 45 milhões de reais aí, 90 milhões por ano, nos 2 anos. Meus amigos, coisas que o pessoal reclama, fica reclamando, 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 as coisas estão acontecendo no Vasco. Devagar, né, com amor e com carinho, na ordem e no progresso. Certo, meus amigos? 21h30, nossa live, para a gente destrinchar tudo aqui, sem maquiagem, sem sacanagem, com amor no coração, com o coração pulsando, porque esse ano o Vasco vai para as cabeças. Vasco deles e a verdade prevalecerá. Valeu!